meus amigos e minhas amigas da TV Mar Canal 25. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, mais aquele encontro nosso semanal, aquele programa de conversas, de entrevistas com pessoas que sejam realmente importantes para o nosso ambiente social. Eu tenho sempre frisado isso para não perder de vista, porque a importância, a relevância dos senhores e das senhoras que nos assistem são o grande norte, né, para que nós possamos trazer pessoas que realmente tenham elevação intelectual para trazer boas informações para essa conversa nossa. Hoje nós estamos trazendo um jurista, um jovem ainda, mas um jurista. Aliás, já aproveito para dizer que nós temos aqui em Alagoas hoje uma constelação de estrelas do mundo jurídico de primeira grandeza e que elevariam e elevam o nosso estado em qualquer região desse país. Eu estou realmente, a expressão, vou usar, vocês vão entender, encantado com essa leva de novos juristas, de pesquisadores que estão aqui, são nossos conterrâneos e estão aqui na nossa terrinha. Hoje nós estamos trazendo o doutor Davi Antônio Gouveia Costa Moreira. Davi Antônio, que ele concluiu o seu mestrado e na conclusão do seu mestrado ele trouxe à luz da intelectualidade uma obra que eu vou conversar com ele sobre ela e realmente não lembro de uma outra obra tratando especificamente desse assunto. E olhe que eu me arvoro de um grande ledor, mas especificamente com essa temática eu não me lembro de outra obra. Mas ele escreveu sobre o direito à saúde, mas especificamente com relação à parte de medicamentos, que vem sendo um drama, né, para as pessoas mais pobres, um drama. Então nós vamos conversar sobre a saúde pública no Brasil de uma maneira geral e vamos tratar da obra e tratar das abordagens que foram feitas nesse seu trabalho intelectual. Eu quero inicialmente, Davi, lhe agradecer a sua fidalguia em atender o nosso convite. Você, no lançamento do seu livro, eu me fiz presente e nós conversamos, eu lhe convidei para você vir aqui bater esse papo, você aceitou. Eu quero lhe agradecer a forma gentil e fidalga como você recepcionou o nosso convite. E esse agradecimento eu faço em meu nome próprio e em nome da casa também, tá certo? Então isso eu quero deixar claro logo de primeira. E quero aproveitar e deixar já as nossas câmeras e os nossos telespectadores para você fazer uma primeira saudação. Eu que agradeço, é uma satisfação aqui poder fazer parte desse momento no programa Momento Jurídico da TV Mar, que tem tido um papel tão relevante na nossa sociedade alagoana, um papel na comunicação alagoana. Tive a satisfação de contar com a presença do senhor durante o lançamento e agora mais uma vez durante esse momento de um debate sobre um tema interessante. Claro. Ô Davi, para começarmos para introduzirmos a nossa conversa, eu quero saber a sua formação. Você é daqui de Alagoas? Sim, sou alagoano, natural de Maceió, né? Com formação em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Eu sou analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, mas de tempos para cá também trilhei o caminho da academia. Atualmente sou professor também de graduação, pós-graduação e realizei pesquisa durante o mestrado da Universidade Federal de Alagoas, concluído em 2015, e o livro que eu trato hoje nessa entrevista, do qual eu trato, é fruto dessa pesquisa realizada durante o mestrado da Universidade Federal de Alagoas. Eu estive, evidentemente, vendo parte do seu livro, não pude fazer a leitura completa, porque eu estou com ele há pouco tempo, mas a sua pesquisa foi uma pesquisa densa. Eu quero, inclusive, lhe parabenizar, foi uma pesquisa séria, uma pesquisa que você fez com que se pode chamar com paixão. Você não fez por fazer. Sim. Você não fez pensando na esfera comercial. Fez uma pesquisa séria, densa. Como é que foi como é que nasceu essa pesquisa? O tema é de grande interesse de toda a sociedade, né? A gente acaba se envolvendo de uma maneira bem profunda. Você cria um vínculo interessante com o objeto da pesquisa. A minha inquietação com relação ao tema, aliás, toda pesquisa acaba surgindo de uma dúvida, de uma inquietação, é perceber duas perspectivas com relação a essa temática, que é, de um lado, ainda um considerável grau de inefetividade do direito à saúde e, por outro lado, uma crescente judicialização, um aumento das demandas submetidas a julgamento perante o Poder Judiciário. Então, podemos mencionar, por exemplo, que a OMS, ela apurou que cerca de 2 bilhões de pessoas ainda no mundo não têm acesso aos medicamentos considerados essenciais. Por outro lado, com relação à judicialização, o CNJ também fez um levantamento. No ano de 2011 eram 240 mil ações
de maneira, em média, propostas perante o judiciário, pleiteando alguma medida, alguma prestação relacionada à saúde. Que isso deveria ter sido ser uma prestação espontânea do Estado, pelo menos em tese. Sim, porque o Estado, de acordo com a Constituição, tem a obrigação de formular políticas públicas tendentes a atender a essas demandas. E aí no ano de 2014, veja, de 2011 para 2014, essas demandas já somavam em 2014 392 mil ações, um pouco mais do que isso. Então, há um aumento crescente e eu, então, percebi a necessidade de tentar estabelecer alguns parâmetros possivelmente objetivos para essa tutela judicial relacionada à saúde. Logicamente, nós estamos diante de um tema que pode ser tratado com uma lógica totalmente cartesiana, não é algo ao qual se aplicará uma fórmula para se chegar à decisão mais adequada, mas alguns parâmetros possivelmente objetivos poderiam ser estabelecidos. E foi essa ideia, essa perspectiva que me moveu durante a pesquisa. Muito bom, Davi, muito bom mesmo. Quanto tempo a pesquisa? O mestrado 2 anos? O mestrado dura 2 anos, a pesquisa, cerca de 1 ano e meio até ser apresentada uma banca prévia, uma banca de qualificação, e mais alguns meses para uma finalização, uma adaptação, correção de alguns aspectos, e para uma banca final próximo dos 24 meses. Ô, Davi, mas isso aí com uma presença diurna, né? Isso aí não é negócio sim. de 2 dias na semana? Não, de forma alguma. É uma presença diuturna, diurna e noturna, muitas vezes, às vezes nas madrugadas. Me recordo algumas vezes de estar lendo e escrevendo, e minha filha acordar de madrugada, eu colocar ela de volta à cama, mas é isso, esse esforço é interessante, e no final das contas é o que faz com que a gente busque uma qualidade final, né, da pesquisa. Muito bom. E eu tive a satisfação de ser orientado durante esse período pelo professor Jorge Sarmento. Ele está aqui do Brasil ou está na França? Está aqui. Ele retornou, ele estava na França. Estava na França, ele fez o pós-doutorado dele e retornou, e é alguém que muito me conduziu de uma maneira muito presente durante essa pesquisa. O George, ele é da minha geração. Nós somos da mesma geração. Ele foi para o Ministério Público, para a magistratura. Eu costumo sempre dizer, estou, através de você, mandando um abraço para ele, quando encontrar com o Jorge, primeiro dando um abraço. Obrigado. Ele é o que eu chamo de um indivíduo elegante, né? Eu tive, inclusive, ele fez o pós-doutorado dele em Montpellier, não é isso? É uma cidade acadêmica da França, né? Eu estive lá, uma cidade belíssima. Quem estudou lá em Montpellier, só por curiosidade, foi o Nostradamus. Nostradamus formou-se em medicina em Montpellier. Na Europa é tudo muito antigo, né? É uma tradição secular, né? Tá bom, mas ele já voltou, né? Você está dizendo que ele já está aqui em Maceió. Tá bom. Ô, meu caro Davi, só para a gente começar a entrar no assunto. A Organização Mundial de Saúde, quando ela fixou o conceito de saúde, ela diz que a saúde abrange 3 aspectos: um aspecto físico, um aspecto mental e um aspecto social. Ou seja, o indivíduo, ele goza de boa saúde quando ele está bem fisicamente, quando ele está num ambiente social adequado e quando ele está mentalmente também rígido. Você não acha que isso para o nosso país, só para a gente começar a nossa conversa, é uma utopia, não? É um ideal, né? É um ideal. Nesse sentido, se aproxima de uma utopia, mas a vantagem de termos um ideal é que a gente tem algo a perseguir, né? A caminhar, sempre um passo adiante, tentando atingir aquele objetivo. Concordo que não estamos nem próximos desse objetivo, mas essa é uma visão interessante porque ela revela que o conceito de saúde, ele não se limita à mera ausência de enfermidade. Envolvendo outros aspectos. Por isso, em diversos dispositivos normativos do direito internacional, do que hoje nós concebemos como direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, lá está positivado o direito à saúde e há uma referência ao maior nível possível de saúde a ser gozado pelo
indivíduo. Então é nesse sentido, de uma maneira progressiva, que nós devemos buscar atingir esse objetivo, ainda tão distante na nossa sociedade. Quer dizer que o sentido que a OMS coloca é no sentido de você visar aquilo, você buscar aquilo, não é no sentido de você tornar efetivo desde já. O próprio Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais revela essa perspectiva. O Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também, ao interpretar o pacto, estabelece uma obrigação de progressividade. E aí nós temos duas consequências, né, desse caminho, que é um andar para frente, um passo sempre adiante, e ao mesmo tempo a necessidade de não haver um retrocesso, de retroceder a níveis anteriores. Então esses dois aspectos é preciso que haja uma observância com relação às ações estatais, às políticas desenvolvidas para garantir essas duas perspectivas. Ô Davi, você conhece, ele vai estar conosco aqui, ele não sei se ele está no Brasil, mas ele estava em Portugal, eu não tive mais contato com ele nem no Facebook, mas ele está vindo aqui e vai conversar conosco, que é o Eduardo Dantas. Sim. O nosso Eduardo Dantas. Ele esteve quando eu estava numa outra emissora, ele esteve batendo papo conosco e vai voltar já nessa nova fase. Ele diz, naquela entrevista ele disse que nós passamos por um momento desesperador. Ele disse que tem que dar uma parada, ou se faz uma reciclagem geral no sistema de saúde, ou do contrário, alguma coisa tem que ser feita, porque a continuar, como está aí, nós vamos tratar desse assunto. Sim. Você aborda isso no seu livro, com a questão da judicialização, vai ficar muito difícil para conseguir realizar essas políticas de saúde. Aí eu lhe pergunto, me diga uma coisa, no nosso país, há uma distância monumental entre o que prega, né, os comandos legislativos, o que prega a previsão gestora do nosso país e a realidade, essa distância abissal. Como é que você justifica isso? Tem alguma justificativa? É difícil justificar, né, do ponto de vista jurídico, né? Mas não é, e pior, não é algo recente, né? A ponto de até autores renomados como Norberto Bobbio fazerem menção a que hoje a questão dos direitos humanos ela não se limita, não está tão envolvida na sua justificação, porque essa temática já foi bastante desenvolvida. A questão está na sua eficácia social, não na eficácia jurídica, na produção, na possibilidade jurídica de produção de efeitos, mas na aplicação às situações práticas. Há esse abismo mesmo entre a previsão normativa e a realidade fática. Uma constatação que nós podemos fazer é que a Constituição garantiu normativamente, em termos normativos, bastante em termos de saúde. Ela não previa ao Estado poucas obrigações. Não é uma missão fácil, simples de ser cumprida. Esse não foi o caminho trilhado por outros países, né? Na Europa, inclusive, países como Espanha, onde há um sistema, algo como um sistema de copago com a coparticipação dos indivíduos. No Brasil, esse não foi o caminho trilhado. De forma que é uma missão grande, bastante considerável a ser cumprida pelo Estado, mas o que tem dificultado bastante também esse incremento dos níveis de satisfação e de garantia do direito à saúde são problemas já tradicionais da nossa sociedade, como a corrupção, algumas más escolhas feitas pela própria administração. Então o problema estaria também na concepção e na execução das políticas públicas. Eu vou aprofundar com você esse assunto, mas eu acho que a própria dinâmica, um exemplo só para a gente entender, se compra um aparelho, por exemplo, de ressonância magnética, mas não se prevê o local onde ele vai ser instalado, não se prevê o técnico, não se prevê manutenção, e isso cria uma série de dificuldades e que faz com que a gente vê pela televisão aí, existem aparelhos adquiridos que estão 2, 3 anos sem uso. Encaixotados ainda. Exatamente, essa questão da gestão. Como é que você vê isso? Pois é, a gestão estratégica, principalmente no Brasil, ainda é muito deficitária. Né? É como se as áreas não se comunicassem. Os próprios setores de um mesmo órgão, né, governamental, de uma mesma instituição. Então, quando se adquire um equipamento, muitas vezes a obra do hospital, onde ele deveria ser instalado, ainda não está concluída. Algumas vezes está, mas o procedimento licitatório para a aquisição do equipamento está em outro momento e acaba não acontecendo essa visão estratégica que tornaria mais eficiente o atendimento dessas demandas. Agora, uma outra questão são as escolhas também feitas pelos administradores. Há alguns anos, poucos anos atrás, nós tivemos um exemplo no estado do Ceará,
de um hospital público, uma inauguração feita de um hospital público em um município do interior, onde foi contratado um show da Ivete Sangalo, uma cantora renomada, com um cachê, à época, por volta de R$600 mil, foi o que foi posto pela imprensa. Eu lembro disso, eu lembro. E esses R$600 mil poderiam fomentar diversas necessidades dentro daquele hospital, né, diversos equipamentos. Então, algumas vezes há um certo desvirtuamento da necessidade a ser prioritariamente satisfeita, né, pela administração pública. Meu caro Davi, você não acha? Porque nesse caso aí, a meu pensar, Sim. vendo a distância, isso é um caso que cai diretamente no âmbito da improbidade administrativa. Isso eu não tenho dúvida. Sabe, por parte do gestor. Agora eu faço uma pergunta a você e aí eu vou trazer aqui o nosso Sérgio Jucá para conversar. Outro dia teve aqui um grande neurologista, eu gosto sempre de dizer isso, doutor Fernando Gameleira, né? Eu inclusive observei que ele deveria ser ouvido, nem que seja como não sob o aspecto histórico, para amanhã se saber que um cidadão, um médico de valor passou por aqui e disse que os problemas podiam ser sanados se procurassem, se fossem, por exemplo, aplainados aspectos tais. Parece que esse rapaz nunca foi ouvido. E aí eu lhe pergunto, você não acha que se o MP tivesse uma presença mais ativa, tivesse fiscalizando mais essas impropriedades dos gestores, eu falo pelo menos aqui em Alagoas, você não acha que as coisas iriam melhorar um pouco, não? Sim, certamente. Parece que nós não temos uma história com fatos que nos deveriam ensinar, fatos que não deveriam ser repetidos, mas parece que nós não aprendemos com esses erros do passado e continuamos repetindo. E algumas vozes que poderiam ser ouvidas nesse sentido e levar a esse movimento de aprimoramento acabam não sendo ouvidas. O MP tem um papel fundamental nesse sentido, relevante, na improbidade administrativa, por exemplo, não só na área da saúde, mas na área da educação e outras esferas. Acho que sim, o MP poderia ter uma atuação mais presente, embora seja possível observar, por exemplo, com apoio inclusive da Defensoria Pública no Estado de Alagoas, que tem continuamente pleiteado algumas medidas. Agora, em relação a essas ações coletivas, que inclusive é um parâmetro que eu proponho nessa obra, que é a priorização dessas ações coletivas, ainda há uma certa reserva, uma certa cautela em algumas decisões judiciais. Eu trago o exemplo de uma decisão do Tribunal Regional Federal, por exemplo, em um processo em que a Defensoria Pública pleiteava que fosse realizada a reforma de um posto de saúde de um município do interior. E essa ação foi julgada improcedente, foi negada o pleito da Defensoria, mas um dos argumentos, essa é a parte interessante, um dos argumentos do Tribunal Regional Federal foi o de que não é possível a concessão de uma medida que seja individualmente concedida, mas que não possa ser universalizada a todos os que dela necessitam. Mas um posto de saúde é justamente uma unidade de saúde onde a população é atendida de maneira indistinta. Eu posso dizer, isso é uma decisão que a gente pode chamar de pouco feliz. Pois é. Uma encontramos ainda uma certa resistência nessa temática. No MP também, no Judiciário, em alguma medida. Pois é. O meu caro Davi, já entrando aqui no nosso assunto, a nossa Constituição Federal, uma Constituição de 88, ela colocou no artigo 196, que trata da saúde, ela colocou o que se chama de universalidade, efetividade e igualdade, não é? Ela diz que a saúde é um direito de todos e uma obrigação, um dever, né, do Estado. Você não acha que o Constituinte disse mais do que poderia ter, do que quis dizer, não? E criou esse problema sério? Criou uma dificuldade prática, né? Certamente que criou uma dificuldade prática. Como eu mencionei, é difícil realizar uma promessa tão ampla. O Estado se compromete muito, são obrigações pesadas nesse sentido, mas foi a linha adotada pelo Constituinte. Agora, a Constituição de 88, ela adotou uma escolha fundamental, que foi tornar a saúde universal, superando aquele parâmetro anterior, que era a limitação de atendimento. Quem tivesse um vínculo laboral. Apenas de quem tivesse um vínculo laboral, estivesse vinculado à Previdência Social. Essa era uma limitação muito pesada. A universalidade ela veio de maneira muito positiva nesse sentido, juntamente com a integralidade, um acesso universal, igualitário, a integralidade das ações dos serviços de saúde.
Agora, eu faço uma leitura, né, nessa obra dessa temática, desses pontos, essas características normativas da saúde na Constituição de 88, chegando a uma conclusão de que, na realidade, não há uma obrigação estatal de atendimento de todas as necessidades de saúde a todas as pessoas e em todos os momentos. Mas eu quero aprofundar, você diz isso na sua obra. Porque nós precisamos entender a saúde enquanto inserida dentro de um sistema maior, que é a Seguridade Social. Então, se a gente observa as próprias regras e os princípios que tratam da Seguridade Social como um todo, ou seja, tratam da saúde, da previdência e da assistência, lá teremos, por exemplo, o aspecto da seletividade. Se nós levássemos essa gratuidade, por exemplo, em um caráter, em uma dimensão extrema, nós poderíamos chegar à conclusão, inclusive, de que não poderia haver a cobrança de contribuições previdenciárias para financiamento da Previdência. Então, com relação à saúde, eu construo essa linha de argumentação, chegando à conclusão, após essa pesquisa, é um dos pontos discutidos na obra, de que há uma gratuidade no nosso ordenamento jurídico, uma gratuidade em relação à saúde, mas ela não tem um amparo, ela não é uma escolha feita pelo Constituinte, não tem um amparo constitucional, não está positivada na Constituição. Não é que ela seja inconstitucional, de forma alguma, ela se amolda à Constituição, mas ela não é positivada na Constituição, quem faz isso é a lei. Então é uma escolha feita pelo legislador infraconstitucional. Isso não está definido. Isso não está definido ainda. Porque diz assim, olha, a saúde é um direito de todos. Sim. Tá certo? Está liquidado o assunto. Agora, de que forma esse direito é implementado? Pois é. Essa é a primeira parte do dispositivo constitucional do artigo 196. Em saúde é direito de todos e dever do Estado. Aí nós estamos diante de um aspecto subjetivo da saúde, né? A quem seriam os beneficiários. Certo. Todos, no final das contas, e estamos também diante das obrigações estatais. Se é dever do Estado, ele assume uma série de obrigações. E aí vem a segunda parte do dispositivo, que algumas vezes é feito um recorte, até em algumas decisões judiciais, fazendo a leitura somente da primeira parte. A segunda parte afirma que ela será implementada mediante políticas públicas que garantam, inclusive, o acesso universal e igualitário. Então, se a gente faz uma leitura isolada na primeira parte do dispositivo, nós podemos chegar à conclusão de que é possível a concessão de qualquer medida pleiteada de saúde perante o judiciário, numa medida tal, inclusive, que pode vir a inviabilizar esse outro aspecto, que é o aspecto igualitário das políticas. Porque quando se estabelece uma política pública, se estabelece um rol de prestações de saúde a serem fornecidas pelo Estado, isso é garantido à população de maneira universal. Então, quanto mais é extremado esse primeiro aspecto, quanto mais se adota uma postura pela concessão total e indiscriminada de qualquer medida pleiteada perante o judiciário pleiteada de maneira individual, mas se pode ter um aspecto negativo nesse segundo momento. Então, há autores que afirmam que essa concessão indiscriminada de maneira individual... Você acha que é um nivelamento? Em certa medida, sim. Essa concessão indiscriminada, individual, em ações individuais, ela estaria, na verdade, promovendo a concessão a alguns. Esses alguns seriam justamente aqueles que acessaram o judiciário. Mas por trás, né, dessa ação, ou dessas algumas ações, temos uma quantidade maior de pessoas, de indivíduos que também precisam dessas prestações. Então, eu proponho essa reflexão, que é a necessidade de que o judiciário, ao se deparar com a ação na qual é pleiteada uma prestação de saúde, um medicamento, no caso específico, é preciso ele realizar um esforço no sentido de tentar verificar a possibilidade dessa prestação, desse medicamento, ser ao menos em tese universalizável. O seu acesso ser universalizado a todos aqueles que necessitam dessa e se não demanda. Se ele não for universalizável, aí talvez é difícil até chegar a essa conclusão. Me ponho na situação do magistrado diante de uma causa como essa, mas talvez seja a situação de não haver o deferimento dessa medida. É uma coisa terrível. Ou a limitação da concessão a uma medida já constante de uma política pública estatal. Deixa eu colocar em termos práticos. Um fenômeno que eu tenho visto com certa frequência, e de certa forma isso também me angustia, é que pessoas que precisam em tratamento de câncer, por exemplo. Sim. Você sabe que o câncer é uma moléstia que ela progride vertiginosamente. Ela tem uma progressão, ela não estabiliza. Então o médico recomenda, vamos dizer,
quimioterapia ou radioterapia. Aquilo tem que ser feito de logo. Sim. E eu vejo na televisão noticiando pessoas que aguardam 6, 7, 8 meses, 9 meses. Aí eu lhe pergunto, não seria caso? Eu quero que você faça a sua análise, evidentemente, de acordo com a proposta que você, as suas pesquisas, faça essa análise de uma forma muito fria, né? Mas você não acha que aí já se abriria espaço para punir gestores, não é? Sim, eu acredito que sim, né? São as omissões estatais, né? Hoje a nossa Constituição garante que ela traz amparo jurídico para que o judiciário atue, coibindo práticas tanto comissivas como omissivas da administração pública que tragam uma não efetivação de direitos fundamentais. E aí podemos estar diante de uma omissão estatal quanto à efetivação do direito de acesso a medicamentos. Agora, uma questão que ainda é surpreendente é que se nós formos fazer uma análise quantitativa dessas ações, dessas demandas submetidas ao judiciário, grande parte, talvez a maioria delas, sejam decorrentes da não observância, do não fornecimento de um medicamento já constante de uma política pública. Você não acha que, por exemplo, a radioterapia, a quimioterapia tem um caráter de universalidade, não? Tem como juiz ponderar aí, não deferir? Sim, é algo que está bem próximo do conceito, por exemplo, de mínimo existencial, né? Que se não for fornecido, haverá o perecimento propriamente do direito à vida, né? Porque saúde e vida são direitos e valores indissociáveis. Claro. Sim. A questão é que também em algumas demandas, muitas vezes os medicamentos, os tratamentos pleiteados, eles já vêm prescritos de uma maneira bem restrita, né? Eles vêm prescritos por médicos particulares, né? Inclusive, esses laudos, essas prescrições, elas compõem as demandas, né? Elas vão junto com a petição inicial. Muitas vezes há um tratamento já previsto em uma política pública estatal e a solicitação é de um medicamento não constante dessas listas. E aí não é que haveria uma impossibilidade absoluta de fornecimento, mas é que numa situação como essa o judiciário ele assume um ônus maior, ele assume a necessidade de uma carga de fundamentação, uma carga argumentativa maior, porque ele precisará demonstrar, a parte que está pleiteando essa medida precisará demonstrar, e o magistrado em sua decisão, que naquela situação específica o medicamento adotado como acolhido por uma política universal, ele não satisfaz. Porque essa é uma situação perfeitamente possível, né? Cada organismo é um mundo. Claro. Uma determinada substância pode ser eficiente para o indivíduo e pode não ser para um outro. Então, para superar essa prioridade, né, essa preferência pelos medicamentos já constantes de listas oficiais, a parte também o magistrado ele assumiria um ônus maior de demonstrar essa necessidade, né? Inclusive através de perícia, prova pericial. Mas às vezes a patologia ela não suporta aguardar esse lapso temporal. Às vezes não. E aí? Aí o magistrado, o que tem sido feito e é algo perfeitamente plausível é a concessão para evitar o perecimento do direito à vida, né? Uma medida interessante aqui, inclusive nesse sentido, para auxiliar os magistrados que têm amparo, inclusive na forma como o CNJ tem conduzido o apoio ao judiciário com relação a essas ações de saúde, foi aqui no estado de Alagoas a criação de uma Câmara Técnica agora, né? Exatamente, recentemente no tribunal. Recentemente, há pouco tempo. Tive a satisfação de enviar, inclusive, 2 exemplares da minha obra para lá. E isso é baseado, inclusive, em ações já adotadas, por exemplo, no estado da Bahia, que já tem uma Câmara como essa em funcionamento. Isso é, inclusive, uma recomendação do CNJ. Uma recomendação do CNJ, que tem tido um papel relevante na temática da saúde. Ele incentiva que os tribunais deem apoio aos magistrados, inclusive com a criação, né, de câmaras como essas, e ele instituiu um Fórum Nacional de Saúde, é um fórum permanente, onde são discutidas essas questões, essas demandas e, por vezes, inclusive, são formulados, inclusive, enunciados a orientar a interpretação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relativos à saúde. Davi, você tem viajado por esse Brasil afora, né? Acompanhado simpósios, palestras, congressos, etc., né? Esse drama é em todo o país, né? Sim, em todo o país. Sul do país também? Sudeste? Também. E a nossa realidade social e econômica só tende a agravar isso, né? As desigualdades sociais, elas aprofundam
esse caráter dramático do acesso aos medicamentos. Basta mencionar, por exemplo, que os gastos realizados pelas famílias no Brasil, eles são de cerca de 71% de todo o mercado farmacêutico nacional. Então, dos bilhões arrecadados pela indústria farmacêutica, 71%, um pouco mais do que isso, é arcado diretamente pelas famílias. Em países europeus, algumas vezes esses percentuais chegam a 15%. Então, essa é uma ponderação, né? Até porque não dá para afirmar simplesmente a priori que o Estado fornece tudo. Porque se temos 71% do mercado farmacêutico arcado diretamente pelas famílias, então, certamente, dentro desse percentual aí, há demandas não supridas pelo poder público. E aí, quem não tem acesso a recursos financeiros fica à margem desse mercado. Então não faz parte desses 71%, né? Fica à margem, fica sem acesso, fica submetido a todas as intempéries e a todas as enfermidades. Né? Meu caro Davi, vamos fazer um intervalo rápido, breve, e eu quero voltar já pegando o segmento da sua obra que você colocou, e eu vou querer que você nos comente isso, porque eu achei muito interessante essa abordagem que você fez. E através dela, honestamente, eu acho que já se abre uma brecha para uma solução. Voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP-UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Meus amigos e minhas amigas, estamos retornando a dinâmica do nosso momento jurídico, conversando hoje com um jurista das Alagoas, Dr. Davi Antônio, que lançou recentemente sua obra Direito à Saúde e Acesso a Medicamentos, e tendo como subtítulo Em Busca de Parâmetros Adequados para a Tutela Judicial. Essa expressão tutela você entenda como proteção judicial, prestação judicional efetiva com relação ao direito à saúde. Em sua obra, meu caro Davi, você traz, logo assim, como introdução, você traz uma colocação do ministro Luiz Roberto Barroso, grande constitucionalista. Ele diz o seguinte, eu achei muito interessante, ele diz o ministro, precisamos de reforma política
e esta não pode ser feita pelos juízes. Isso no campo da saúde, que abrange também a extensão, prestação medicamentosa, isso é uma coisa dramática. Precisamos de reforma, mas essa reforma não pode ser feita pelo judiciário, tem que ser feita pela esfera política. Como é que funciona isso? Pois é, essa afirmação, inclusive, ela vem logo em seguida a um argumento no sentido de que a judicialização e um certo ativismo até por parte do Poder Judiciário com relação a essa matéria, ele é positivo e ele vem contribuindo, mas ele não será a solução para o problema. É como, inclusive, um antibiótico, né, que em dose excessiva ele pode vir a matar o paciente. Então, a solução ela não virá exclusivamente pelas mãos do judiciário, porque o judiciário atua garantindo direitos fundamentais, mas é necessário que ele atue, inclusive, com uma certa moderação, que passa pela consciência de que a formulação e a execução de políticas públicas não são a missão constitucional atribuída ao Poder Judiciário. Então, quem tem a função principal de formular é o Poder Legislativo, através de leis, é o Constituinte, que fez determinadas escolhas positivadas na nossa Constituição. O Executivo executa, coloca em prática essas políticas também de políticas farmacêuticas e de acesso a medicamentos, e ao Judiciário caberia, em caso de uma ação, uma atuação estatal, legislativa ou executiva que sai do caminho trilhado pela Constituição, que não encontra amparo na Constituição, ou ainda de uma omissão também, que por conta dela deixa de colocar em prática direitos garantidos na Constituição, caberia ao Judiciário atuar. Mas dentro de um Estado democrático de direito, a separação de poderes ela não é absoluta. Hoje se entende que há muito mais uma divisão de funções, né? Até um diálogo entre os poderes, mas não caberia ao Poder Judiciário pegar para si essa missão de formulação. Não é isso, aliás, o que nós temos visto, né? Por mais que possam ser encontrados alguns excessos em decisões judiciais, algumas decisões mais pontuais, mas o Judiciário tem tido essa consciência e não é um governo dos juízes, né? Nesse sentido, a afirmação do ministro Luiz Roberto Barroso. Ô Davi, mas ainda pegando já essa linha de raciocínio seu, eu vou ser muito sincero com você, muito franco. Se eu estiver equivocado, você como mestre, você tem toda a alternativa de discordar. Eu acho, honestamente, que há uma má vontade por parte do Executivo com relação às políticas de saúde. E por que eu digo isso? E vou até lhe provocar num determinado tema. Porque tudo, regra geral, ou quase tudo, tem que ser judicializado. Ou seja, o Estado não se arremete para criar, por exemplo, um órgão próprio, específico, para analisar essas questões todas e dali mesmo deferir. Ou indeferir de forma fundamentada, porque os atos administrativos, tais quais os atos jurisdicionais, eles têm que ser fundamentados. Percebe o raciocínio? Seria seria um setor, eu não quero chamar de Câmara, seria um setor, onde um médico ou médicos iriam analisar aquelas prescrições e dali mesmo ele liberar ou não, sem precisar bater as portas do Judiciário. Nessa primeira parte da nossa questionamento, você acha que eu estou dizendo alguma besteira? Não, inclusive as decisões administrativas, né, esses atos decisórios, quanto mais fundamentados, mais amparados em parâmetros técnicos e parâmetros normativos, menor a necessidade daquela questão ser judicializada. E nós vivemos essa realidade, né, da judicialização enorme da saúde e de outros temas, né, de outros assuntos. Eu vejo, por exemplo, que o que me preocupa, aqui não vai nenhuma demagogia barata, mas eu me preocupo as pessoas pobres. As pessoas pobres, mais carentes, eu vejo às vezes a Sidilóco do interior. Até a defensoria, muitas vezes. A defensoria, logicamente, ela tem um limite de atendimento, o que ela pode suportar. Um limite, né? Até físico mesmo. Exato. Físico de pessoal, quantidade de profissionais, de servidores, de defensores públicos. E essa afirmação do ministro Barroso com relação à necessidade de reforma política, que, aliás, o tema está aí na ordem do dia, né? A gente vive essa realidade. Ela é nesse sentido. Nós vivemos uma crescente judicialização. E judicialização significa justamente que vários dos temas relevantes para a sociedade, para o nosso Estado democrático de direito, estão sendo resolvidos
na via judicial. O STF tem tido um papel nesse sentido, né? Não é a forma mais natural dentro de um Estado democrático de direito, porque isso caberia primeiramente ao legislativo. Mas há uma percepção do judiciário, inclusive do STF, de que essas omissões elas não podem persistir, né? Então, em outros temas, isso acabou acontecendo também. Eu acho que o que veio para ajudar muito, Davi, não perca seu raciocínio, é a questão dos precedentes. Pois é. Quando começarem a existir, a serem fixados os precedentes na esfera de saúde, as decisões serão muito rápidas, né? O STF contribuiu muito também no ano de 2009, quando ele, em um determinado processo, ele convocou a realização de uma audiência pública, tendo como tema a saúde, foram ouvidos diversos profissionais ali, e houve uma troca intensa de ideias. Naquele julgado, alguns parâmetros começaram a ser delineados, e de forma que nós podemos avançar sim nesse sentido, né, com a formação de alguns precedentes que venham a ser aplicados de maneira inclusive mais célere, né? Uma das questões positivas do precedente seria a celeridade na solução daquelas demandas. Davi, só para a gente fechar a nossa questão, eu quero, permita, você não acha que essa ideia do executivo criar um órgão específico para que as demandas de saúde, quaisquer que sejam, primeiro passem por eles? E eu falo isso com seriedade e com boa vontade. É lógico. Não é verdade? Ela é interessante, ela demandaria uma atuação conjunta de algumas esferas, né, do poder executivo. Ainda não conseguimos ver na prática essa ideia sendo seriamente implementada, né? Mas teríamos avanços sim, até porque em caso até de uma negativa de fornecimento, essa questão, essa decisão já chegaria mais amadurecida, mais guarnecida de elementos técnicos. Eu diria assim, uma espécie de contencioso administrativo, entendeu? Depois então iria para o judiciário, só depois então iria para o judiciário. O problema é que também nessa temática a nossa Constituição ela foi bem ampla, né? O acesso ao judiciário é amplíssimo na nossa Constituição. Mas pode ser modificado, isso não é claro pétrea, né? Nós poderíamos ter uma mudança de aí vem a questão, né, do que o ministro disse, né? Precisamos de reforma política, porque os juízes não vão poder, lamentavelmente, fazer essa... esse encargo não é do judiciário, não pode ficar só nas mãos do judiciário. Aliás, o nosso Fernando Gameleira esteve por aqui e ele deixou realmente muitas questões a serem meditadas. Uma delas é o seguinte, eu estou dizendo aqui, para que os senhores percebam como as coisas andam de forma equivocada. Na Farmex, a pessoa encarregada de verificar a questão dos medicamentos sob o aspecto de certificação, tem nada a ver com medicina, tem nada a ver. Ele disse que isso é um maior absurdo. Ele falou também na questão do tempo que é tomado pelos médicos para você renovar a receita quando as doenças são, vamos dizer assim, crônicas, são doenças que vão perdurar até o restante da vida do indivíduo. Ele até fez uma questão interessante, ele disse, ou o indivíduo morreu e a doença não mais existe, ou o indivíduo está vivo e a doença persiste. Bom, mas você coloca aqui na sua obra uma questão interessante. Você faz um cotejamento sobre o plano normativo, inclusive pegando experiências de outros países na órbita internacional. Qual a importância para a gente de fazer esse... Os outros países têm esse problema também? Tem também, mas a depender das opções feitas, né, constitucional e legislativamente, né? Há países com o sistema do Copago, há países Portugal é sistema. Há países também com um sistema, algo como se você recebesse um cheque num determinado valor, você teria um limite de valor destinado individualmente a você. Como é na Inglaterra, Davi? Não tenho informação da Inglaterra especificamente. Então os países trabalham com essa lógica diferenciada, né? Nesse sistema, por exemplo, de limitação do valor, você teria aquele valor a ser gasto em saúde, em prestações a serem fornecidas publicamente, né? No Brasil, a escolha é totalmente diferente. Então, o tamanho do problema, ele tende a ser maior ou menor de acordo com as escolhas feitas e também de acordo com a eficiência da atuação da administração pública, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda temos a administração pública não muito eficiente. Muito se perde em matéria de saúde, os recursos que chegam ao beneficiário final. E o interessante também é uma observação feita pela OMS,
no sentido de que as escolhas pelo incentivo da prevenção em matéria de saúde, elas são mais eficientes do que a saúde curativa. Ela chega a afirmar que a cada dólar gasto na prevenção, gasto em saneamento, inclusive, porque saúde não é só, como nós falamos, a ausência de doença. Ela passa por questões ambientais. É você viver também num ambiente social rígido, né? Social, ambiental, lógico. E cada real gasto em saneamento e em medidas preventivas, cada dólar representaria uma economia de $5 em medidas curativas. Então seria mais inteligente, mais interessante, mais eficiente o foco nas medidas preventivas e em todo o sistema na eficiência das escolhas feitas para suprir essas necessidades em matéria de saúde. Davi, você me permita, eu não quero ser deselegante, vou tocar. Porque você é um intelectual e eu acho que os intelectuais têm que preservar desses dramas. Agora, você não acha, Davi, que essa questão da corrupção é um negócio terrível na saúde, não? Você não acha que isso é uma coisa criminosa, né? Se você poderia tolerar, por imaginação, corrupção em um outro setor qualquer, mas na educação isso não pode haver, rapaz. Como é que você vê? E realmente a corrupção influencia mesmo, né? Influencia muito, né? Porque alguns dados também, eles Você tem números em relação a isso? Sim, eu menciono pesquisa que afirma que os gastos, o que se perderia ao longo do caminho, ficaria entre 20% a 40%. Pelo 40% é muita coisa, né? Quase metade dos recursos, né? Então, desde a formulação em abstrato de uma política pública até a sua efetivação, a perda é enorme. E se há perda ao longo do caminho, são medicamentos que deixam de ser adquiridos, são profissionais de saúde que deixam de ser contratados, de forma que há o comprometimento, né, da política pública em si. A corrupção é um problema enorme no nosso país, sério, saúde, educação, direitos fundamentais de maneira geral. Outra coisa, aí eu trago para o meu lado, não vai nenhuma crítica aqui, eu digo sempre que não há nenhuma, eu não sou um crítico do judiciário, mas há um fato que agrava, é que eu me lembro de operações, e até os nomes são depreciativos, sanguessugas, ratazanas. Eu nunca vi uma punição num indivíduo desse envolvido. Foram apresentados publicamente, foram literalmente desmoralizados, ele com desmoralização repercutindo na família, eu digo sempre isso. Agora você não vê uma punição. Muitas vezes não há punição final, né? Não há punição. Embora pontualmente alguns episódios eles nos tragam esperança, né? Manter e a manutenção do otimismo, como prisão recente, inclusive, de alguns personagens relevantes na política nacional. Agora, quando essa questão fica nas mãos do judiciário, nós precisamos evoluir muito em termos de cultura, né? De cumprimento de normas constitucionais, legislativas, cumprimento pela administração pública, pelo legislativo e de forma que não só o judiciário caiba coibir esses atos ilícitos. Quando tudo fica nas mãos do magistrado, nós temos, por exemplo, um peso enorme atualmente nas mãos de um juiz como o Sérgio Moro, responsável por uma operação enorme, mas que essas práticas poderiam ter sido coibidas mediante mecanismos de controle prévios ao próprio judiciário, né? A administração pública precisa controlar os seus atos. Sem dúvida. Do ponto de vista da licitude. Exato, e precisa haver uma vigilância. Por exemplo, eu não estou fazendo propaganda nenhuma da sociedade norte-americana, nenhuma propaganda, não macilhado, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas lá cada cidadão se sente responsável pelo bem-estar do outro. Pois é. Quer dizer, lá o indivíduo, há um exemplo, eu morava aqui numa determinada rua, me permita, Davi, uma determinada rua, e um dia assassinaram um cidadão e jogaram nessa rua, jogaram lá no leito carroçável da rua, inclusive. Eu acordei de manhã, estava aquela multidão lá, e fiquei meditando, aquilo ali seria uma agressão a todo mundo que morasse naquela rua ali. Uma agressão mesmo, de revolta, de não aceitar aquilo, de combater de forma veemente. Aqui não acontece isso, aqui não há uma solidariedade entre um vizinho e outro. Quer dizer, essas questões denunciadas, enfrentadas, acabaria com isso. Infelizmente nós temos na nossa cultura esse aspecto negativo, né? Ao ponto de, eu não me recordo de um exemplo de medicamento, mas é muito comum, inclusive, quando há o transporte de determinadas mercadorias, um acidente com um caminhão, e aquela mercadoria acaba sendo saqueada. Às vezes até o caminhoneiro está ferido lá, ainda aguardando atendimento, e a população
Nesse sentido, não haver a solidariedade, de buscar a busca de uma vantagem, né? Sempre uma vantagem, um benefício, acaba saqueando a carga, né? Então, em matéria de saúde, a gente poderia fazer um paralelo, né? O caminhão seria objeto de um acidente, e a população, caso o medicamento fosse de interesse dela, iria saquear aquela carga. Esse saque acontece não só nesse caso, mas inclusive na cadeia da administração pública. Os recursos são saqueados. Você, na sua obra, faz uma colocação de causar uma certa atenção, uma redobrada atenção, eu diria. Você disse que no plano constitucional você questiona se há uma obrigação quanto à gratuidade das prestações em relação à saúde. Ou seja, se dentro do esquema constitucional é que surgiu uma obrigação do Estado em fazer a prestação de saúde. Como é que você vê isso? Eu vejo que não há. Após pesquisa realizada levando em consideração a Constituição e analisando ela você vai terminar sendo sair daqui meio vilão, viu? É o ônus que a gente assume. É o ônus que a gente assume ao abordar uma temática como essa, né? Porque é uma temática que é objeto de paixões. Nós temos os dois extremos. Nós temos quem pensa que qualquer prestação de saúde que venha a ser pleiteada deve ser atendida, e nós temos quem pensa de uma outra forma, inclusive algumas pessoas que atuam para a fazenda pública, no sentido de que a concessão está muito exagerada e tem que haver uma séria restrição. Você acha que não é essa obrigação? Eu penso que a solução está no meio do caminho, em algum ponto no meio do caminho. Não há essa obrigação de fornecimento de qualquer prestação de saúde em qualquer situação e a todos, porque isso implicaria a violação de uma regra clara da economia. Fica uma coisa anárquica, como está hoje. Inviável, né? Porque a regra da economia, a primeira regra da economia é que as necessidades são virtualmente ilimitadas, mas os recursos financeiros são escassos, são limitados. Então, infelizmente, é necessária a realização de escolhas. A própria forma como a saúde é encarada, né, como internacionalmente, inclusive como não a mera ausência de enfermidade, mas um completo estado de bem-estar físico, mental, social, isso precisa ser enxergado no sentido de uma progressividade, né, de uma implementação progressiva, e ao longo desse caminho, até se atingir essa meta, algumas escolhas, infelizmente, precisam ser feitas. Eu trago um exemplo, inclusive, de um medicamento, na verdade, alguns medicamentos que eram novos, foram lançados para o tratamento de duas enfermidades. Um deles era o interferon pegilado, um medicamento caro à época. A soma desses dois medicamentos, ele se destinava ao tratamento de uma parcela de enfermidades que acometiam 1% da população brasileira. Então, o medicamento constante da política pública estatal era outro, e surgiram esses novos. Caso esses novos fossem, naquele momento, incorporados à política pública de saúde estatal, só essa medida comprometeria todo o orçamento de todas as esferas estatais, da União, dos estados e do município. Então é nesse sentido que eu proponho essa reflexão, na hora de conceber e implementar políticas públicas e na hora da atuação judicial também, para a concessão judicial dos medicamentos, é preciso ter essa análise crítica com relação à interferência na política pública de maneira geral. Não é possível, naquela ocasião não era possível o atendimento de uma demanda específica com relação a apenas poucos medicamentos para 1% da população, comprometendo todos os recursos disponíveis para a saúde. O Dr. Hellerstrom, não sei se você o conhece, ele é um magistrado de grande valor aqui no nosso estado, ele esteve aqui conosco e ele fez uma declaração, ele lançou uma dicção e eu quero até submeter a sua consideração. Ele disse que o orçamento do Estado para os gastos com a saúde no aspecto judicial, eu quero dizer, o aporte que o Estado faz para suprir os comandos judiciais para atendimento de questões de saúde, as mais diversas possíveis, ele se exaure no terceiro mês. Significa, por exemplo, no mês de 2016, janeiro, fevereiro e março acabou. Como é que você vê isso? E hoje ainda há uma prática pelas esferas estatais, né, pelos entes federativos, de inclusive reservar uma parcela do orçamento para atendimento dessas demandas de saúde, né? Porque como as demandas têm aumentado cada vez mais, eles optam inclusive por não aplicar esses recursos em políticas já
concebidas de maneira abstrata e já deixa reservado para o atendimento dessas demandas. Tem um dado interessante também que foi publicado, inclusive numa matéria no Gazeta Web, e eu menciono ela, é um levantamento que o Estado, é uma informação da Secretaria de Saúde do Estado, mas eles afirmaram à época que entre meados de 2011 a meados de 2012, os gastos com essas ações, com essas condenações ao fornecimento de medicamentos de tratamento no estado de Alagoas teriam girado em torno de 27 milhões. E nos 12 meses seguintes, aí meados de 2012 a meados de 2013, isso teria aumentado para 69 milhões. Exatamente. Um aumento, né, realmente. Então, se não há um planejamento e não há uma visão desse problema como um todo, isso pode comprometer o orçamento total ou grande parcela do orçamento de um município, por exemplo. Porque o entendimento e eu acho ele acertado, de que a solidariedade entre os entes estatais, né? Claro, a jurisprudência é uniforme tranquila nesse sentido. Então, quem precisa de um determinado medicamento pleitearia ou o município, ou o Estado, ou a União. E o município pode ser demandado a fornecer um determinado tratamento ou medicamento com um custo elevado. Isso traria uma consequência negativa para o seu orçamento. Agora, eu penso que essa problemática ela pode ser bastante melhorada, os efeitos negativos dela podem ser bastante reduzidos através de termos de cooperação entre os entes federativos, né? Eles, inclusive de maneira administrativa, estabelecer bem as obrigações. Parece que já. Então, a compensação financeira, né? Porque a necessidade é iminente. A necessidade de fornecimento de medicamento. Você acha que a União aguenta? É iminente. Do jeito que está isso aí? Não aguenta sozinha, né? E mais uma vez, nem municípios, estados e União, eles não aguentam atender a todas as necessidades. Infelizmente, nossos recursos são limitados. Davi, me diga uma coisa, e a questão da teoria da reserva do possível? Repare bem, eu sou muito... O Eduardo Dantas, quando esteve conversando conosco, ele disse que já havia decisões judiciais que o gestor diz não cumpre, não tem como cumprir. Não tem como cumprir, não adianta cumprir. Ele falava especificamente numa decisão judicial aonde viabilizava o transporte de uma criança via aérea para submeter uma cirurgia no centro maior. Não há condições não, meu amigo, porque nem crédito para comprar passagem nós temos. Você não acha que a aplicação dessa teoria da reserva, é alemã essa teoria, né? Reserva do possível. Alemã. Você não acha que isso vai se transformar? Eu vou usar uma expressão, você vai entender, um verdadeiro horror, não, para os mais pobres? O problema é que... Você entendeu a minha pergunta? Sim, né? Entendo. O problema é que no Brasil a gente tende a adotar algumas vezes essas teorias sem fazer a contextualização, né? Essa teoria, inclusive, surgiu na Alemanha décadas atrás, na década de 70, e lá as necessidades que já eram atendidas pelo Estado eram bem maiores do que as necessidades atendidas aqui. E aí transpor aquela teoria para a nossa realidade atual, ela produz algumas consequências um tanto danosas. O que eu penso é que a reserva do possível, ela traz a necessidade de análise desses aspectos orçamentários. Agora, a alegação da reserva do possível perante o juízo competente para processar e julgar aquela demanda na qual está sendo pleiteado um medicamento, ela importa um ônus ao ente estatal que está fazendo essa alegação. Não basta uma alegação genérica de reserva do possível. E o judiciário não deve se satisfazer com essa alegação genérica. É preciso trazer comprovação, inclusive da execução do orçamento, né? De quanto estava previsto, de quanto vem sendo executado, porque não faz sentido alegar a reserva do possível e o judiciário não condenar ao fornecimento do medicamento com base na reserva do possível, se há uma previsão orçamentária e esse orçamento não vem sendo executado adequadamente. Então, a alegação vazia, ela não deve ser acatada. É preciso levar, em resumo seria isso, é preciso levar em consideração o orçamento, as possibilidades orçamentárias, mas isso exige análise de aspectos práticos a serem comprovados na demanda. Davi, na reserva do possível você tem que ter uma expressão que se chama de critério de razoabilidade. Você tem que ver aquilo que é razoável, né? E que é uma coisa muito subjetiva. Agora, isso aí tem que ser associado ao aporte financeiro de que dispõe. Para que você chegue a uma conclusão do que é possível. Há alguns magistrados, inclusive aqui em Alagoas, isso já foi feito, que para evitar alegações de gestores públicos, né, de que não há como cumprir decisões, o magistrado ele já determinaria o bloqueio do valor
Então já deixaria o valor bloqueado e determinaria ao gestor que empregasse aquele valor no cumprimento da decisão, sob pena de responsabilização, inclusive criminal. Essa é uma das possibilidades, enfim, talvez esse seja um caminho para trazer efetividade para as decisões. Porque a gente aqui está tratando das decisões como o judiciário tutelar, né, garantir de maneira adequada em suas decisões o direito à saúde. Só que há um segundo momento, que é o momento do cumprimento dessas decisões, que também é um momento um tanto complicado. Não adianta ter uma liminar concedida, não adianta ter uma sentença favorável já proferida, se não há uma execução posterior. Uma efetividade. Meu caríssimo Davi, estamos nos aproximando do final, mas eu quero, antes de concluir, eu quero sugerir aos bons operadores do direito, eu quero sugerir a leitura dessa obra. Eu digo isso com a autoridade de quem leio de forma crítica. Esse livro eu não li todo ainda, mas fiz uma abordagem já dele, vendo tópicos. Ele é muito interessante, que ele tem a conclusão, ao final de cada capítulo você faz uma conclusão, muito interessante. E eu queria sugerir a leitura desse livro aos bons operadores do direito. E eu queria, meu caro Davi, deixar para que você, em breve síntese, desse uma palavra de alento, porque nós precisamos também de um alento, e você, como mestre, você tem essa missão também de nos dar uma certa esperança, e deixar para que você também se despeça da nossa imensa legião de telespectadores, por favor. Eu queria deixar uma palavra de otimismo, né, no sentido de que a gente deve, sociedade em geral, deve buscar cada vez mais a efetividade dos direitos constitucionalmente previstos. E algumas instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, a atuação do Judiciário também tem contribuído nesse sentido. Então a gente não deve permanecer inerte, deve buscar essas vias de efetivação dos direitos. Eu me sinto uma satisfação enorme de ter feito parte dessa conversa, desse espaço aqui de debate de questões relevantes para a comunidade jurídica e não só para ela, para a sociedade em geral. E faço o convite a todos os que assistem a essa entrevista para a leitura da obra. Ela é publicada pela editora Lumen Iuris. Está disponível à venda no site da Lumen Iuris, no site das grandes livrarias também pelo país. Aqui eu tive em contato com a Companhia dos Livros para que eles fizessem o pedido à editora Lumen Iuris. Não sei dizer se já foi feito, mas em alguns locais, inclusive, eu há alguns dias fiz uma consulta e estava até esgotado já em algumas livrarias. Tenho alguns exemplares comigo também e me coloco à disposição para quem tenha interesse. Então eu deixo só mencionar aqui o meu e-mail para contato. É Davi normal, sem D no final, Davi, _Gouvea, Gouvea, sem I, Davi, _Gouvea, @yahoo.com.br. E aí pode ser um canal para troca de ideias. Quem tiver interesse também em adquirir o livro, eu estarei à disposição e atenderei com alegria. Meu caro Davi, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e que você deverá voltar mais vezes, porque esse é um tema momentoso ou um tema diabólico, como diziam os humanos, e você vai vir aqui para a gente conversar. Foi muito agradável essa conversa com você. Quero te desejar sucesso, você um rapaz brilhante, você tenha muito sucesso e que você eleva as nossas letras jurídicas. Agradeço as palavras generosas. Meus amigos telespectadores, até o próximo programa, se Deus quiser.